Vamos dar boa noite mais uma vez a todos. Espero ser breve. Também poder passar aqui algumas questões que eu acho pertinentes ao momento. E dizer que, mês de abril, vereador Luciano, 21 de abril, além de ser uma data comemorativa a Tiradentes, importante figura, lutador histórico do nosso país, assassinado por entender que deveria fazer uma luta e que era justa, né? Então, além desse momento também, a questão da Polícia Civil, também dia do metalúrgico. Então, foi dia do metalúrgico, dia 21 de abril. É um mês importante de reflexões, né? Como assim o 1º de maio. E também dizer que dia 28 de abril foi o Dia Mundial em memória de pessoas que sofreram acidente de trabalho. Aconteceu um fato em 1969, nos Estados Unidos, onde morreram alguns mineiros, e dia 28 de abril também é um dia pertinente em homenagem aos acidentados de trabalho, na qual aqui também a gente tem o nosso presidente, o vereador, que também foi vítima de acidente de trabalho e que perdeu membros de sua mão, em pedaços dos dedos, em virtude do acidente de trabalho. E quero começar aqui, poucos minutos que restam, e começar dizendo a questão do momento de reflexão que vive o trabalhador hoje no Brasil. E por que também não dizer em alguns países do mundo. Momento favorável da questão econômica. O país passou por momentos tensos com muitos outros países na questão da crise econômica. Momento difícil, da qual teve a mão do Estado, sim, com o PAC, Minha Casa Minha Vida, investimentos públicos pesados, financiamento, isenção de impostos, questões do ICMS, do IPI, principalmente do setor automotivo, que envolve uma cadeia muito grande do setor produtivo. Certamente muito que deve se avançar, mas porém foi medidas paliativas, de certa forma, que deixou o Brasil como o 3º país que mais cresceu nesse período. Aliás, ficou 0, porém os outros países não cresceram. Então ficou 3º país. E vendo esse momento favorável, porque no momento agora a questão, a perspectiva para o trabalhador é boa. E por que é boa? Porque a gente tem em 2014 Copa do Mundo, 2016 Olimpíadas no país. Isso não caiu por acaso. O país passa no momento daquela visão atrasada de que a gente deveria assistir às Olimpíadas de outros países, Copa do Mundo deveria ser em outro país, que o Brasil não tinha condições. E esse governo mostrou que é o contrário. Isso dá fruto para o trabalhador. É um momento importante para a classe trabalhadora no país também avançar nas questões dos direitos sociais. Porque vai se investir em infraestrutura, vai ter que construir estádio, estradas, rodovia, melhorar os portos. Esse país precisa. Eu acredito que, na verdade, tem que vir em conjunto o avanço dos direitos dos trabalhadores. E nesse momento, há sim de que se colocar em xeque a discussão, a luta pela redução da jornada. E nós hoje aqui aprovamos essa questão da licença maternidade. Como eu coloquei anteriormente, uma lei criada, mas ainda com um certo receio, não é obrigatória, que é a empresa cidadã. Ela vai ser abatida do seu imposto de renda os 2 meses a mais, se ela, no caso, se cadastrar nesse projeto do governo federal. E aqui eu estou colocando também nessa questão da luta, que os movimentos sociais, principalmente sindicatos metalúrgicos, esse ano, vai estar lutando e colocando a nossa forma do dissídio a questão de que a empresa realmente são cidadã, as metalúrgicas devem sim incorporar essa lei, porque no nosso entendimento é melhor sim para a família, é melhor para a mãe, melhor para a criança. E a redução da jornada tem que vir, porque, na verdade, o avanço da produtividade dentro das empresas, ela é muito grande. Hoje se produz muito mais com muito menos. Porém, se trabalha em muitos lugares, em muitas empresas, com número de horas excessivo. E se tu comparar com o século passado, pouco se avançou. Tanto nas questões de acidente de trabalho, como na relação da carga horária. Tem metalúrgico, eu pego, por exemplo, da minha categoria, na qual sou trabalho de 10 a 12 horas por dia. E se reduzisse a jornada? Seria mais interessante?
para incluir mais pessoas? É evidente que comparado a isso, tem que vir invenções, alguma reforma no nosso entendimento tributário para onerar mais o setor especulativo desse país e menos o setor produtivo. É verdade. Mas aí cabe à sociedade se organizar e lutar. Porque é inadmissível dizer sou contra a redução de jornada por ser contra, por achar que vai quebrar as empresas. Não. Se organize e vamos lutar. Não é uma briga aqui entre trabalhadores e empresários. A briga aqui é para todo mundo ganhar. E para todo mundo ganhar, tem que melhorar a relação entre trabalho e capital. E para melhorar, nós temos que aprovar, criar leis. Isso é importante. O vereador Zaparoli pediu uma parte? Obrigado pela parte, vereador Todson. Eu quero, não vou deixar de manter minha colher, mesmo porque depois o meu assunto entra nesta linha de debate também, mas quero antecipar isso. Se nós pegarmos e resgatarmos a questão histórica, nós vamos sair de um período da escravidão, que não tem que ser dó de ter escravo, era o sistema no período. Ter escravo teve aqui no Brasil, teve na Europa, todos os países tiveram escravo, isso teve escravo desde sempre. O que nós temos que tirar da cabeça? Alguns mitos que escravo era só negro. Não, escravo era todo o povo que era preso. Aí no processo histórico, na luta social, nós conseguimos chegar ao avanço do trabalho assalariado. O trabalho assalariado vai ter um equilíbrio aí das forças e vão começar as lutas. O que eu acho engraçado no Brasil é que cada luta de trabalhador, cada vez que o trabalhador se manifesta, as pessoas parece que se armam todo mundo. Nos Estados Unidos, alguém se rebela porque tem alguém se manifestando? Não tem, eles sabem conviver com a democracia, com a opinião do operariado, sabem trabalhar essas questões. Por que nós não pegamos as coisas boas lá e implantamos aqui? Se nós pegarmos a história do Brasil, de 1889, que foi o fim, 88, foi o fim da escravidão, nós só vamos ter, e Revolução Francesa já a todo vapor na Europa, nós só vamos ter no Brasil, marcado o Dia do Trabalhador, na Europa, na França, em 1917, o Dia do Trabalhador, no Brasil, em 1924, com Arthur Bernardes. Então, quer dizer, esse processo histórico é natural. O que nós temos que aprender a fazer é conviver com isso, me parece, vereador Thompson. Aprender a conviver de forma que, se eu diminuir o tempo de trabalho do meu, vai ter mais emprego. E a tecnologia para a produção aumentou em muito. Então, nós temos que ter isso também em consequência. Quantos planetas vamos precisar se essa tecnologia começar a continuar assim? É bem verdade que tem que desonerar o empresariado. Isso é outro papo, é outra questão. Certo? Seria isso, obrigado. Obrigado, vereador. Brilhante com as palavras. Você, professor, fez um resgate importante histórico aqui do dia 1º de abril, 1º de maio, 1º de abril, meu aniversário. E realmente, Zaparoli, se pegasse o primeiro ponto, a questão da escravidão, o Brasil, como muitos países, tem escravidão. Mas lembrando que aqui foi o último país a acabar com a escravidão. O mesmo discurso, por alguns empresários hoje, tem muita semelhança naquele período, se analisar a história. De que se acabar com a escravidão, como é que vão sobreviver? Não existe essa relação, não podemos, é impossível. E ainda quando libertaram os escravos, ainda pagaram os donos dos escravos e não os escravos. Então, quando começa a se discutir o problema social do país e tal, tem que analisar o período histórico, o porquê das questões. A maioria dos negros na favela não é por coincidência. Essas questões têm que ser avaliadas e não dizer, violência, não sei o quê. Violência no Rio de Janeiro. Vai ver se quem tem dinheiro morre. Aliás, se alguém deles morrer mesmo, aparece logo na mídia. Porque está morrendo aos milhares por ano no Rio, São Paulo, Porto Alegre, quando não é droga, é bala perdida. Isso é reflexo de um sistema da qual não se coloca em discussão a realidade de incluir mais pessoas, de fato. Não exclusão como é hoje. Como é que a gente vai explicar que tem tanta comida sobrando no mundo com milhões de pessoas passando fome? Não dá. Nós não podemos achar que somos inimigos. Nós temos que saber trabalhar essa questão da relação do poder. E o trabalhador tem poder, ele tem que saber disso.